Escute isso rapidinho e me diga o que você acha. Eu não posso mais renunciar, não posso mais pedir um voto de confiança, porque aí este país se tornaria ingovernável. E nunca vou trabalhar junto com a AfD, porque eu prometi isso. Como essa frase de Friedrich Merz soa para vocês? E sim, tenho que dizer, quando ouvi isso ontem, fiquei extremamente chocado que ele só governa este país destruindo tudo por causa do próprio ego. Se você está se perguntando por que estou sentado assim na frente da câmera, é porque estou com muita dor nas costas e um pouco limitado nos movimentos. Ainda assim, amanhã tem vídeo e se quiser apoiar o canal, fico muito feliz com um like e inscrição. Vamos dar uma olhada nesse desastre. Sim, vocês estão vendo ali em cima, faltam exatamente esses dias que estão passando agora até o confronto final no Bundestag. Lá, Friedrich Merz vai ter que responder e explicar como as coisas vão continuar daqui para frente. E o que, caros telespectadores, aconteceu com o pacote de reformas prometido pelo governo federal? Era para estar pronto antes do recesso de verão, mas só restam alguns dias. Eles conseguiram chegar a um acordo e agora preparem-se, não houve acordo. Ou seja, as reformas por enquanto estão fora de questão. Ainda vão colocar um pouco de papelada para disfarçar. Aliás, a reforma da saúde também não vai acontecer desse jeito. Agora é preciso fazer alguns ajustes, então é fundamental prestar atenção nas próximas eleições, porque um estudo polêmico já aponta isso. Sim, que 2/3 dos alemães simplesmente rejeitam essas reformas, porque elas afetariam a própria pessoa. Enquanto, no entanto, 80% de todos os alemães aguardam urgentemente as reformas tão necessárias aqui na Alemanha, assim como todos. Mas não para mim, mas urgentemente para os outros, e por isso todas as reformas já estão fora de questão. E é exatamente isso que ele vai nos explicar em 4 dias, quando então chegar ao confronto final absoluto. Aliás, vou fazer mais uma vez um esclarecimento agora. E, na verdade, eu acabei atribuindo por engano a alguém um histórico de migração em um caso de feminicídio, o que agora veio à tona, mas sobre isso eu vou falar mais daqui a pouco, você definitivamente deveria ouvir. Então assista esse vídeo até o final, porque não era uma pessoa com histórico de migração, mas sim um alemão nato, chamado Ian. E por favor não comece a gritar que era um apoiador da AfD ou algo assim, também não é isso, mas já já eu explico um pouco mais sobre isso. Em 1º de julho, eles buscam acordo final sobre reformas em impostos, aposentadoria, mercado de trabalho e redução da burocracia. Mas a Alemanha está cansada de esperar, especialmente considerando a nova disputa dentro da coalizão. Assim, quase 3/4 das pessoas no país já não acreditam mais no cronograma. Após essa pesquisa extremamente delicada, o cronograma foi descartado. Vou mostrar para vocês ali em cima. Vocês já perceberam, não está nada fácil para vocês agora. Então, se isso cobrir meu rosto, me perdoem, por favor, não posso sair do lugar. E vocês podem ver nessa imagem também, mais uma vez, como o mapa mudou. Vou mostrar para vocês ao mesmo tempo o meu distrito eleitoral aqui embaixo, para explicar por que quase não é mais possível e por que a CDU decidiu, por enquanto, não levar adiante essas reformas nesta legislatura. Ou seja, tudo foi descartado. A briga, bem, ela está ficando tão intensa que está chegando, sim, ao ponto de ebulição. Por que isso está acontecendo? Vamos esclarecer agora. Ainda não. Que provavelmente a reforma do Seguro Público de Saúde também vai ficar em espera por enquanto. Então agora vamos resumir isso em alguns pontos. Ou seja, a reforma do GKV também está definitivamente em espera. Não haverá reformas aqui. Temos um enorme problema. Primeiro, o leste vai votar agora, com Saxônia-Anhalt e Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, onde estão segurando deliberadamente e de forma muito habilidosa algumas pesquisas, porque sabem que, entre outras coisas, na Saxônia-Anhalt, a AfD já está acima de 45%. Aliás, obrigado. Também ao querido espectador, aqui também não consigo ler direito o meu roteiro. Ele me enviou uma planilha do Excel, onde ele fez exatamente os mesmos cálculos. Eu disse para ele, sim, comigo ainda tem alguns valores diferentes, porque eu ajusto de acordo com a força do distrito eleitoral.
Faz muito mais sentido, por exemplo, que na Saxônia-Anhalt se ganhem 1, 2 ou até 3 a mais do que, por exemplo, em Berlim, onde a AfD tende a ser muito, muito fraca, o que foi ajustado novamente com base nos meus valores. Mas isso é realmente matemática avançada. Vou fazer outro vídeo sobre isso, quando as pesquisas eleitorais originais vierem à tona, prometo. Como eu disse, agora há receio sobre a Saxônia, Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern e as próximas eleições estaduais na Baixa Saxônia. Vocês viram isso? Também incluí novamente meu distrito eleitoral, onde agora estamos bem próximos atrás da CDU. E ao mesmo tempo, também as eleições estaduais, as eleições municipais em Osnabrück. E então, ainda vem as eleições estaduais na Renânia do Norte-Westfália. E então, como logo vem as próximas, ficou decidido apenas dar uma leve impulsionada na propaganda da reforma. E dizer, sim, precisamos de reformas, mas ficar declarando isso o tempo todo, esse navio pesado não podemos simplesmente virar. O problema é que o inverno vem aí. E no inverno, o orçamento precisa ser aprovado e as semanas de sessão acontecem. E vocês se lembram do ano passado, daquela simpática juíza constitucional que deveria assumir o cargo? E que desastre foi quando surgiu a questão do estado de defesa, etc., como tudo isso acabou explodindo. As pessoas tendem, especialmente no inverno, a ficarem bastante agitadas. Por isso, por causa da campanha eleitoral. Também por causa das campanhas eleitorais que ainda estão por vir, infelizmente não pode haver mais reformas aqui na Alemanha. Mas eles simplesmente continuam mentindo para vocês até o final da legislatura. Porque assim, ninguém precisa ter medo de ter prometido algo para vocês, dizendo que as coisas iam melhorar e no fim acabaram piorando. Atualmente, tanto a União quanto o SPD querem incluir os estados e fazer ajustes. Agora surgiu uma nova lacuna de 2,5 bilhões. Então, e eles chamam isso de ajuste. E bem, não pode acontecer nada melhor do que pouco antes das eleições varrer tudo da mesa mais uma vez. E sim, em 2 semanas, aí começa o recesso de verão, depois tem a entrevista com o chanceler. E aí é que vai se mostrar até que ponto esse chanceler ainda está disposto a fazer reformas, talvez até submetendo-se a um voto de confiança no outono, se necessário. Se a União cair para 18% ou 17%, porque o chanceler ele só precisa aparecer no fim de semana e simplesmente dizer de novo a coisa errada, paisagem urbana, etc. e tal. Ou os cidadãos deveriam economizar, trabalhar mais, ou talvez simplesmente dar uma tábua de madeira para os cidadãos alemães. Você tem que trabalhar mais, foi o que ele fez com as filhas dele também. Esse clima acaba sendo de novo extremamente bom para a CDU. Talvez a gente pudesse pensar, durante o recesso de verão, em trocar esse chanceler, assim como na seleção alemã, trocam um ou outro jogador porque ele não é legal. De qualquer forma, o bloco CDU-CSU poderia agora, justamente durante o recesso de verão, fazer algumas manobras e lançar algumas pesquisas para ver quem seria o melhor chanceler para os alemães. No caso de Wüst, já se sabe que esse tiro vai sair ainda mais pela culatra. Porque há o medo de afastar ainda mais os eleitores conservadores. Algumas empresas de pesquisa já descobriram isso novamente. Então a questão continua extremamente interessante. Como isso vai continuar? E agora eu tenho um pequeno clipe para vocês. E então, vamos ouvir qual é o esclarecimento e por que é tão importante para mim deixar isso claro, antes que surjam novos problemas aqui. Mais leis em que a União sente que Bärbel Base está impedindo avanços, como no caso do auxílio cidadão. Então aqui eu gostaria de fazer um esclarecimento. Na última vez, coloquei alguém sob suspeita geral sobre o auxílio cidadão. E era sobre o pai, o Jan M., aliás, um alemão absolutamente típico, que esfaqueou sua esposa, sua filha e também seu filho. Desta vez, tratou-se de motivos absolutamente baixos, e eu sinto muito por ter pensado que, mais uma vez, poderia haver um histórico de migração aqui. No entanto, devo dizer que a mulher era uma parteira, uma profissão muito respeitada por mim.
que luta diariamente para que não ocorram feminicídios aqui na Alemanha e para que as mulheres se levantem contra o patriarcado. Ao mesmo tempo, o homem agora declarou perante o tribunal, e também é importante para mim dizer novamente, que o casamento dele simplesmente não era mais suportável e que ele se sentia, bem, digamos, destruído pela esposa. Entre aspas. Sim, também por causa, sim, da pressão. Ao mesmo tempo, ele disse que um casamento é um peso financeiro enorme. E aqui também quero dizer algumas coisas, porque isso é muito, muito importante para mim. Primeiro, quero pedir desculpas por isso. Em segundo lugar, aliás, acho que isso combina muito bem, inclusive acabei de ter uma dor nas costas. Estou com uma consciência muito pesada, porque minha esposa vai cozinhar hoje, ao mesmo tempo vai limpar o apartamento e eu não posso ajudá-la. Ou seja, hoje envolvi meus filhos, eles tiveram que fazer geleia, etc. Sim, e a segunda coisa é que podemos definitivamente excluir que alguém assim talvez ainda fosse simpatizante da AfD, o que para mim, nesse clima, era algo realmente muito, muito importante. E por isso, pessoalmente, eu acho que valores conservadores são extremamente importantes. Por quê? Bem, porque quando converso com pais conservadores, ninguém se sente extremamente sobrecarregado porque, por exemplo, a mulher faz a limpeza. Porque, bem, talvez o homem faça menos em casa, talvez tome uma cervejinha de vez em quando. Todos conseguem chegar a um acordo com isso. Mas, ao mesmo tempo, posso dizer que as pessoas conservadoras tendem a abrir mão desse enorme, sim, peso extra, talvez até das férias. E aí, eu tenho que dizer claramente, sim, no momento estamos de férias em Bad Weingarten, e isso já faz anos, porque simplesmente não podemos tirar férias como fazíamos antigamente. Porque preferimos economizar do que gastar dinheiro à toa. E aí eu realmente tenho que dizer, pessoal, muitos, especialmente da bolha de esquerda e conservadora, pensem um pouco sobre isso, se vocês, sim, e isso é. Eu não quero proteger o criminoso de jeito nenhum, o que ele fez merece prisão perpétua. Mas eu gostaria talvez de tirar um pouco isso da bolha da esquerda e dizer, queridas mulheres, se vocês talvez não lutarem para acabar com o patriarcado, mas talvez simplesmente se aproximarem um pouco mais dos seus maridos, então talvez vocês também precisem ter menos medo. Respeito e aproximação mútua são a chave. Eu definitivamente não preciso me assustar. Sim, que se eu passar o dia todo aqui atrás no meu broso e talvez assistir um pouco de TV, sim, que alguém fale mal de mim ou até mesmo me expulse de alguma forma, porque estou com uma dor nas costas muito forte. Ao mesmo tempo, também não preciso ter medo de que minha esposa me abandone ou coisa do tipo, ou que ocorram brigas. E em algum momento, sim, em algum momento esse caldeirão simplesmente fica cheio com as brigas. E parece que foi isso que aconteceu nessa família, que simplesmente a bomba explodiu e ninguém mais queria continuar, e que um homem simplesmente perdeu o controle. Isso não deve legitimar a situação. Eu só quero dizer para vocês que muitas vezes são necessários valores conservadores para trazer as pessoas de volta à realidade. Se aproximar um pouco mais uns dos outros, conversar e não considerar tudo como algo ruim imediatamente. E quando parteiras acham que devem se manifestar publicamente em protestos para acabar com o patriarcado masculino, vocês estão trazendo violência para dentro da própria família. Isso é ruim e pode acabar dando errado, é sim. Talvez seja melhor repensar essas coisas no futuro e se aproximar das pessoas, conversar com elas.